Olha a gente chegando aqui para mais um episódio do Bora Agir Podcast. Eu sou Pedro Cardoso, seja bem-vindo. Se você está chegando aqui pela primeira vez, já deixa seu curtir, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque ao longo da conversa você vai prestando atenção e esquece de se inscrever. Então, se inscreve aqui no canal do YouTube. Se você está escutando pelo Spotify, vai lá e segue o Bora Agir Podcast para a gente estar crescendo cada vez mais. Se você não sabe, a gente está na segunda temporada, os episódios sobre história, e hoje já está aqui na mesa o peso da história do nosso convidado, que vamos conversar hoje com o Cecílio Barbosa. Seja bem-vindo, Cecílio. Obrigado, Pedro. Um abraço aos ouvintes, participantes do podcast. E vamos conversar, vamos ao longo do tempo disponível aí conversar, contar algumas histórias engraçadas, outras reveladoras e até motivadoras também. Aí tá vamos certo. lá, Pedro, estou à sua disposição. Opa, show de bola. Já deixou aí no ar, então não vai, você que está escutando, assistindo a gente, fica aí para não perder nada, mas lembrando que esse episódio tem o apoio da galera que acredita no esporte, nos atletas aqui do estado, Gold Nutrix, a loja que fala de atleta para atleta, você aí que está procurando aí seu suplemento para o seu treino fluir melhor, seu organismo está funcionando bem. A loja física deles fica ali na Romualdo, vizinho ao SEI. Se você chegar lá dizendo que conhece o Bora Agir, ele vai lhe tratar, tem um descontinho especial. E também, se não der para você ir lá na loja, eles entregam por delivery. Então, tá aqui o @ deles, Gold Nutrix. Só pedir lá que eles vão deixar na sua casa. Também estamos esse mês aqui com a Sport Time Watch. Se você está procurando aí seu relógio para ter todos os parâmetros do seu treino, frequência cardíaca, pace, distância, GPS, música no seu relógio aí, ó, tudo você vai encontrar lá com o Thiago da Sport Time Watch. Só entrar aqui também no Instagram deles. O link também está aqui na descrição do vídeo. E ele trabalha com grandes marcas, inclusive a Garmin, que está sempre aí no pulso dos nossos triatletas e corredores. E não esquecendo também da Thiago Multimarcas. Thiago Multimarcas está chegando aí agora, uma loja de automóveis que passa toda a confiança com o Rafael e o Thiago. Ambos também são corredores, por isso que eles estão aqui junto com o Bora Agir, porque acreditam no esporte. Então, quer trocar seu automóvel? Vai lá na Thiago Multimarcas, que eles vão facilitar aí todos os trâmites para você trocar o seu carro e pegar carros com qualidade, que estão há 15 anos no mercado. Então, se falar que veio pelo Bora Agir, também tem esse descontinho, essa atenção especial. Beleza? Então, chegando aqui para a gente começar, aí em casa, se você está assistindo pelo YouTube, você vai ver várias medalhas que ele trouxe, só algumas, só as do Iron, né? Só de Iron. Só de Iron, só porque senão não ia caber, se fosse trazer todas as medalhas. Mas, Cecílio, é importante você estar aqui, o triatlo cada vez vem crescendo mais na nossa cidade, no nosso estado, no Brasil como um todo. Mas você, por ser um dos pioneiros aqui na nossa cidade, como é que você começou no triatlo? Como é que você ingressou nesse esporte? Como era lá no início, quando não era febre o triatlo? É importante entender que quando o cara chega na idade de 61 anos de idade, você passa a ser o resultado do que você foi ao longo da vida, né? Então, primeiro que logo quando criança, a gente não tinha as opções de diversão que as crianças têm hoje. Então, a nossa opção era se movimentar. Eu morava em Petrópolis. A partir dos 2 anos de idade, fui morar ali na região do Colégio Maria Auxiliadora e tinha uma situação relativamente privilegiada para esporte, porque eu estava perto do General Martini, estava perto do Ateneu, estava perto do ABC, perto do América, perto da BB, perto de Mãe Luiz e perto da Praia dos Artistas. Só que isso dava opção para deixar o cara um pouco indeciso, né? Ele não sabia se ia surfar, não sabia se ia andar de snowboarding, não sabia se ia jogar futebol, enfim. E logo cedo, por gostar de atividade, eu fiz a opção por praticar esporte. Faltou um direcionamento para dizer esse ou aquele esporte, então eu queria fazer tudo. Aos 11 anos de idade, eu já, por incrível que pareça, eu já pude, no âmbito da minha família, tomar uma decisão que foi de dizer, olha, eu não quero estudar mais num colégio particular, eu quero estudar no colégio público, porque eu quero ser atleta do Ateneu.
Olha aí. E fiz o exame e tive a sorte de pegar logo como professor de educação física uma das pessoas muito conhecidas em Natal no ramo, que foi o professor Artuzinho. Sim. O professor Artuzinho, com a ânsia dele de produzir atletas de velocidade e de rendimento, comecei a treinar com o Artuzinho, depois eu admirava muito o time de handebol do Ateneu, então fui jogar handebol, depois de handebol fui jogar basquete, e aí até pratiquei ginástica olímpica, voleibol, e em mais ou menos 1975 veio o surf. E aí entrei de cara no surf. Os amigos da região de Petrópolis, alguns dormiam com um cordãozinho amarrado no dedo, porque eu acordava muito cedo e saía passando nas janelas e puxava no cordão. Até que teve um dia que um deles, na hora que botou o cordão, enrolou nos copos da mãe. Vixe. Quando eu puxei o cordão, foi copo para todo lado. Vixe, e daí Maria. que passei um tempo me dedicando ao surf, e por conta disso eu tomava conhecimento das provas de triatlo através do Leonardo, que foi um atleta de triatlo, que é o irmão do Ronaldo, que é mais conhecido como Foca. Sim. E o Leonardo foi atleta de ginástica olímpica comigo e ele avisava das provas de triatlo. Eu tinha bicicleta 10 marchas, tudo, mas eu, por conta de surfar, não participava muito das provas. E aí tinha essa vida de fazer tudo. Joguei no juvenil do ABC, fiz uma coisa, fiz outra. Mas aos 39 anos, que aí veio... eu casei logo cedo, tá? É bom entender que isso é um recado para quem diz que não vai fazer esporte porque não tem tempo. Olha aí. Eu casei aos 20 anos de idade, fui morar em 2 estados diferentes, até mais ou menos aos 23 voltei para Natal. Aos 24 tinha 3 filhos. Fiz universidade, pós-graduação e nunca deixei de praticar esporte. E ainda administrava uma empresa, quando voltei aqui para Natal, que chegava a ter em torno de 2.500 empregados e trabalhava com transporte de valores. Então, era uma vida muito pegada. E eu saía de madrugada de casa, com prancha, com tudo dentro do carro, chegava na Praia dos Artistas por volta de 4h30 da manhã, corria 6 a 7 mil metros, pegava a prancha, ia surfar, quando dava às 7h30, estava na casa da minha mãe, já para tomar café e trabalhar. Trabalhava até às 5 da tarde, tinha dia que eu deixava a bicicleta em casa, a via costeira já existia, então às 5 da tarde eu pegava a bicicleta, ia a Ponta Negra, voltava pela via costeira, trocava de roupa e ia para a faculdade. Sim. E teve uma época que eu comecei a notar que na sexta-feira eu estava com dor de cabeça. Deixa que era sono, já era de tanto ficar na atividade e comecei com isso a conviver com essa rotina meio, um pouco maluca. E chegava na sexta-feira, saía tudo e no final a Inês, de madrugada, ia me deixar para participar das corridas de rua. E aí só tinha peão, né? Sim. Com isso eu costumo dizer que na época eu era doido. Hoje eu estou na moda, né? Porque hoje quando o cara sai para fazer corrida de rua, ele está na moda. Antes não, antes era uma peãozada, talvez eu, o Paluca, o Valdir, e mais algumas pessoas que eu esqueço o nome agora já participavam disso, mas eram bem poucos. Porque na época aí não era tão comum, né? Você sair correndo assim, por isso que você disse que era o diferente. Eu era o doido. O Paluca chegou a ser... ele um dia saiu e a polícia achou que ele estava fazendo vagabundagem. Outro dia, eu às 17h30, o trabalho deu uma aliviada, eu saí correndo, um amigo meu estava sentado na frente de um barzinho tomando uma cerveja, perguntou: "Oi, Cecília, para onde é que tu vai?" Eu disse: "Estou correndo, tá vendo não?" Ele disse: "E tu não trabalha mais não?" Eu digo: "E você, o que é que tá fazendo?" Ele disse: "Tomando uma cerveja." Ixi. Eu digo: "Ah, tá." Então, ou seja, por conceito da época, tomar uma cerveja às 17 horas não significava nada demais. Agora, correr era vagabundagem. E o Paluca chegou a ser preso por vagabundagem. Chegou a ser preso. Porque ele estava acordado. A polícia segurou ele porque ele estava... Vou deixar essa para ele contar. Aí, Paluca, tem um recado aí para você, tá? Isso aí eu não sabia, não. Pois é, o Paluca passou maus bocados. Quem veio aqui também foi Beco, que corre, disse Sim, que sim. também era... O povo olhava ele correndo, esse doido. E daí que aos 39 anos, aí foi uma grande motivação, foi quando a Inês resolveu começar a praticar esporte. Ela me via correr, tudo, começou a praticar esporte e na lata me inscreveu numa prova de corrida de aventura. Sim. Isso era mais ou menos que ano? Você consegue puxar aí, né? 2001. Sim. 2001. Exatamente 2000, 2001. Certo. 2000, 2001.
E aí que nós fomos para a primeira prova de corrida de aventura aqui no estado, que foi organizada era o Vécio, o Toninho, o Carim, e o Vécio, o Toninho, o Carim, estou esquecendo quem? Tá faltando um. Dos guerreiros. Aí. E aí eles organizaram essa prova de corrida de aventura. Aí foi que eu conheci o esporte que efetivamente engrossou o couro. Por quê? Porque com isso foi criado o Circuito Nordestino de Corrida de Aventura, que era um circuito muito pesado. A diferença é que na corrida de aventura você recebe a carta, onde você tem os lugares onde você vai passar e qual a modalidade. Mas nada garante que você vai fazer a melhor opção. Primeiro, porque a carta do Exército, para vocês terem uma ideia, é uma carta de 1 para 50 mil, e nós trabalhávamos com a carta de 1 para 100 mil, onde as definições são menos vistas, né? Então, você tem uma previsão de distância de prova, mas se você erra a navegação, ou se e o sofrimento pode se tornar maior, porque você tem aquela trilha que aparentemente é a mais perto, mas pode ser que seja mais difícil. Então, é todo um processo e nós não tínhamos os produtos que hoje você encontra nas lojas aí de suplementos que facilitam a vida dos atletas, que são os repositores, são os géis, essas coisas aí. Então, a gente tinha que improvisar. A gente misturava doce com sal, mastigava bastante e a famosa soda, aquela bolachinha preta. Isso vocês preta. Conversando lá, e toma isso que ajuda, ou alguém que chegava, isso aqui é bom? Não, nós tínhamos uma nutricionista na época, a Fátima Nunes, que estava, acho que ela já ainda não era a Fátima Nunes tão conhecida de hoje, ela era esposa de um dos organizadores, e ela nos dava algumas orientações sobre o que é que a gente deveria comer no antes da prova e quais as opções que a gente tinha de repor aquilo que estava perdendo. Sim. Onde a gente encontraria, né? Mas tem um ditado que a gente diz o seguinte: eu não conheço nenhum ateu no quilômetro 30 da maratona, nem no quilômetro no T2 do Ironman. E não tenho nenhum deles que rejeite uma Coca-Cola. Não é comercial da Coca-Cola, mas você vê no perrengue ali de uma maratona, quilômetro 30, quando você vê a Coca-Cola gelada. Com certeza. E daí que a gente dava aquele shot de glicose, né? E misturava com a soda. E aí saía. E o que tinha muito mesmo era coragem. Porque às vezes a gente tinha que estar em cima de uma serra, não tinha comunicação, não tinha... olha, aí era prova de 500 quilômetros, 3 dias sem dormir. Quando eu chegava, o cara dizia: Cecílio, não venha trabalhar não, porque a gente fala com você não está aqui com a gente. Ixi, era pesado o negócio. Só o corpo, né, lá presente, só a alma ainda estava longe. Descansando. E foi uma coisa que você falou aqui antes da gente começar a gravar, questão de que o Ironman, quando você foi fazer a corrida de aventura, já tinha preparado sua carcaça para aguentar esse... Aí vamos entrar na questão do Ironman. Enquanto eu fazia corrida... Não, ainda tem. Vamos devagar, até chegar lá, mas vá, continue. Então, quando eu fazia corrida de aventura, aí existe a história do Ironman em Natal, porque a história do triatlo passa por outras pessoas. Eu sempre, como eu conseguia fazer bem as modalidades, eu tinha o hábito de fazer triatlo independente de estar numa prova. O que eu fazia? Eu tinha um amigo de infância que já faleceu, foi uma das pessoas aqui que iniciou com o esporte paralímpico, que era o Adriano Galvão. Então, o Adriano Galvão morava ali em Ponta Negra e eu chegava de manhã com a mountain bike, deixava na garagem da casa do Adriano, nadava, pegava a mountain bike, ia até o Cajueiro 2 vezes, depois deixava a bicicleta na casa do Adriano e tinha que correr 1h30. Esse era o meu triatlo. Sim. Então eu achava que assim eu estava treinando para triatlo. Sim. E corria na beira da praia e fazia mountain bike porque eu era na época corredor de aventura. Então com isso eu estava me preparando para nas provas de corrida de aventura eu tá bem. E aí nesse período a história do Ironman e do Ironman no estado tem um médico já falecido, o Américo Gentili, que ele chegou, inclusive ele ajudava bastante a turma do triatlo. Sim. Porque ele fez o Ironman do Havaí quando não era etapa mundial, quando era apenas uma prova lá do Havaí. Sim. Que não deixava de ser um Ironman por conta disso. Uhum. E foi a primeira referência que eu tive com relação ao Ironman. Depois apareceu aqui de repente o Rodolfo Brodinho,
Eu acho que não sei se você conhece. Conhece não. Rodolfo, eu vi numa matéria de televisão, o Rodolfo, se eu não me engano, em 2006, acho que 2006, treinando para fazer um Ironman. Eu digo, porra, que coisa bacana, tudo. Mas eu digo, eu nunca vou fazer esse negócio. E começamos com corrida de aventura e um cara que trabalhava comigo, porque eu trabalho numa empresa que hoje que tem a sede em Florianópolis, eu estou lá desde o ano 2002, Sim. e tinha um cara que trabalhava comigo, que olha, eu já estou no meu quarto Ironman, tal, não sei o que, eu digo, porra, quarto Ironman? E esse cara deve ser bom. E fui, certa vez, a gente estava num evento no Rio de Janeiro, eu digo, vem cá, vamos correr? Aí eu fui correr com o cara, porra, estava correndo bem melhor do que ele. Sim. Aí outra vez eu fui a Florianópolis, eu disse, quantas bicicletas tu tem? Ele disse 2. Aí, empresta uma. Aí fui pedalar com ele, pedalei melhor do que ele. Eu disse, quer saber de uma coisa? Quando foi à tarde, ele disse, ó, vai ter o Ironman, isso era em 2008. Vai ter Ironman, vamos se inscrever? Eu digo, vamos. Aí fui lá, fiz a inscrição pro Ironman. E eu digo, porra, agora peraí, e a bicicleta? Sim. Aí cheguei em Natal, fui providenciar uma bicicleta. Aí tinha uma bicicleta que o Juliano Pessoa, comprei a bicicleta do Juliano e depois disseram que a bicicleta tinha um problema. Ixi. Aí, quando a bicicleta apareceu com o problema, eu entrei em contato com o importador da bicicleta e o cara disse que você não vai mais correr com essa bicicleta. Porque se tiver um acidente, essa bicicleta tem um problema no quadro. E se tiver um acidente, você vai ser o responsável. Eu vou ser o responsável por você. Sim. Então eu vou mandar buscar uma bicicleta. É uma honestidade fantástica. Na época, eu acho que o Reinaldo, o nome do cara, é o importador da Fuji. Sim. Então, o que aconteceu é que a bicicleta chegou, ele ficou o tempo todo me dando satisfação, só que me chamando de Juliano, porque como a nota fiscal era em nome do Juliano, eu, para não perder a garantia, eu dizia que era o Juliano, né? Claro. Lógico. Daí que Aí ele chegou e disse, ó, tua bicicleta chegou. Só que tá precisando ser colocada no mercado e está em greve a Receita. Ela está lá no porto e eu tô... Não se preocupe que vai chegar a sua bicicleta. E aí eu peguei uma bicicleta emprestada com Carim. Carim tinha uma bicicleta, só que a bicicleta do Carim era pequena para mim. E aí eu vi que não dava para eu treinar a bicicleta do Carim. Devolvi a bicicleta. E comecei a treinar os 180 quilômetros que eu ia fazer no Ironman de Speed ou de TT, que na época Speed você ainda podia chegar lá de Speed, eu comecei a fazer de mountain bike. Eita, então eu saía de Lagoa Nova, onde eu morava na época, entrava ali por Alcaçuz, de Alcaçuz ia para Timbó, de Timbó descia para Campo de Santana, de Campo de Santana fazia a volta, vinha, ia até o final do asfalto, chegava em casa, dava aproximadamente 140. Sozinho? Sozinho. Meu Deus. Sozinho, né? Não levava câmara de ar, levava só uma garrafa, o restante ia comprando nas mercearias e nunca tive problema. Hoje em dia o cara sai com 2 câmaras de ar, fura 2 pneus. Com certeza. É só o que acontece. Era muita sorte. E aí que nada da bicicleta chegar. Nada da bicicleta chegar porque a Receita passou um bom tempo em greve. E aí teve um dia que o cara ligou e disse, olha, eu estou responsável e a bicicleta não chega. Vamos fazer um negócio. Eu digo o que é? Ele disse, eu tenho uma bicicleta aqui que foi campeã de ciclismo, um quadro todo de carbono. Você manda aí R$10 mil e eu mando o quadro para você. Eu digo, amigo, eu não estou com essa grana disponível, mas eu sei do seu esforço, fica tranquilo, eu vou arranjar aqui uma bicicleta para eu participar. Quando foi 2 dias depois, ele ligou. Juliano, ó, eu vou mandar essa bicicleta para você por conta. Eu digo, tá, manda para o endereço. Aí chegou no endereço do Juliano. Aí o Juliano me liga, véi, vamos desfazer o negócio? A roda do Juliano, né? Não? Não, boy, não é assim não, vamos aí pegar o quadro. Daí que fui, peguei o quadro e montei a bicicleta. E sapatilha? Aí arrumei uma sapatilha que era 2 dedos maior do que o meu pé. A roupa de borracha maior do que eu também. E fui para o Ironman. Tinha mais alguém que ia daqui ou não? Nessa prova foi o Cid e foi o Juliano. Os 2. Vocês 3 daqui. Os 3. É só Cid e Juliano só. Só Cid e Juliano. E aí nós fomos para a prova. O Cid já tinha o treinamento já tinha feito um período lá no Damba. Sim. Estava muito bem. E acho que foi eu, Cid e Juliano. Foi isso mesmo. Eu, Cid e Juliano. Desculpe se eu estiver esquecendo alguém, mas acho que foi isso. Isso 2008. 2008. E aí a gente chegamos lá para a prova.
O Cid foi injustiçado, Por quê? porque deram uma punição nele e não cabia. Então, na primeira prova, o cara bem, Sim. já podia ter conseguido um resultado melhor do que já... E deram uma punição nele, acho que, não sei se por vácuo ou por que foi, mas Sim. não cabia. Uhum. Mas, no final das contas, todos fizemos uma boa prova. Eu consegui fazer eu me preparei para fazer 30 de média, fazer a prova, não tinha referência de como eu ia fazer uma maratona após Ironman, após o ciclismo que eu nunca tinha feito. Eu já tinha corrido a maratona do Rio, a maratona do Buenos Aires, Sim. já tinha tempo de mais ou menos de 3:20, 3:24 para a maratona, e chegou lá que na primeira prova, se eu não me engano, eu fiz 3:50, minha primeira maratona de Ironman. Bem demais. E aí eu consegui fechar a prova em 12 horas e 45. Acho que é isso, acho que foi esse o tempo. Acho que foi 12:24. 12:45, acho que foi isso mesmo, 12:45. Uhum. E aí voltei para Natal para aposentar, né? Não, só não quero mais saber disso. Já tudo, fez inclusive uma. quando... e fiquei realmente 4 anos sem fazer Ironman. Mas como é que foi lá? Você teve toda essa história da bicicleta, do treinamento sozinho. Quais foram, fora essa dificuldade do material, as dificuldades para você se preparar para a prova? E lá no dia, como é que você estava? Chegou lá, e aí, vou fazer na largada. O que passava na cabeça? Primeiro, cheguei lá, eu fui comprar o clipe, né? A bicicleta não tinha clipe, tinha clipe, era bicicleta. Olha, o ideal é você comprar o clipe. Eu comprei o clipe, botei a garrafa. Eu nunca tinha usado nada, realmente com a cara e a coragem. Eu achei interessante porque hoje o pessoal vai fazer o Ironman, então tem todo um processo, né? Com certeza. Mas eles têm esse processo porque nós passamos por isso. Né? Então, o cara hoje, ele vai fazer uma prova de Ironman. Eu acho a coisa até que eu tenho uma forma de conselho e orientação que eu dou. Sim. Não vá para uma prova de Ironman se você não fez nenhuma ainda. E não vá para a prova de Ironman comparando seu tempo com o de ninguém. Explico por quê. Prova de Ironman é uma prova pessoal. Quem tem que estar se comparando com os outros é quem é elite. Ora, cada cara tem uma mulher diferente. Umas fazem esporte, outras não fazem, outras gostam, outras odeiam, outras apoiam, outras botam dificuldade. Né? E quando tem mulher, quando não tem, aí é outra situação, né? Mulher que eu digo é a esposa, tá? Das feministas aí que podem querer me matar por isso, mas é só meu jeito de falar, na verdade. Não... Então tem essa situação, tem a situação econômica, tem a vida do cara como atleta, tem cara que nunca foi atleta e de repente faz boa prova. Tem diversos exemplos disso. Eu conheço o cara que foi gordo, emagreceu e hoje tem tempo de Ironman melhor do que... Então julgar e se comparar não vale a pena. Você vai para o Ironman pensando na sua prova, na meta que você tem, no que representa aquilo para a sua vida. Ora, um cara que teve uma vida toda de atleta, que teve uma história de coisa de aventura como eu tive, ele vai ter um Ironman como uma montanha. Um cara pode ter uma corrida de 10 km quando uma montanha é igual como um Ironman é para mim. E ele vai ser menos do que eu? Jamais. Tá? As pessoas são iguais naqueles objetivos que escolhem. Então, você vai para o Ironman, vá convicto de fazer a sua prova, tranquilo, de boa, busque as referências, mas olhe para você. Veja o que você tem, administre, faça os percursos independente de tempo, porque a melhor coisa é você ter a cabeça de que você é capaz. Eu vou fazer a natação em 1h15. Aí você chega e faz 1h16. Aí já entra para o ciclismo, eu estou aqui por conta de 1 minuto. Cara, vá para a natação para fazer... Você tem quanto tempo para fazer? Vá para fazer aquele tempo máximo. Porque quando você faz 1 minuto a menos, você melhora a sua cabeça para o ciclismo. Uhum. Eu vou fazer o seguinte tempo. Não, vá de boa. E quando você chegar na hora da corrida, você já está com o pé no chão. E ali você tem até as 17 horas para terminar a prova. O resultado é a consequência de você chegar com a cabeça boa na prova. Tem diversos atletas que são bons atletas, mas que não chegam na hora da prova com a cabeça boa. Exato. Então é assim que você deve se comportar. Se você fosse dar uma porcentagem aí, parte física e parte mental, quanto pesa ali numa prova dessa longa? Seria meio a meio? É mais física, é mais mental? Olha, a parte mental, ela representa, na minha opinião, 40% a 50% do negócio.
Lógico que você tem que atribuir bom ao físico, porque não adianta você ter boa cabeça também e não ter o físico. Agora, se você tiver o físico e não tiver a cabeça para você dosar a prova, para você saber se comportar na prova, as condições climáticas, a reposição na hora certa. É muito fácil, por exemplo, você dar tudo no ciclismo, porque o rendimento no ciclismo, por mais que o cara diz, não, tem cara que é corredor, tem cara que é ciclista, mas o rendimento no ciclismo, no dia a dia, a evolução no treinamento, você percebe mais fácil do que na corrida. A corrida é mais sofrida. Sim. Então você não pode se desgastar no ciclismo ao ponto de sacrificar a corrida. Faça um bom ciclismo, mas não também vá ser conservador demais. Para isso você tem que ter como é que você foi nos treinos naquelas condições climáticas comparando com o que está no dia da prova. Sim. Eu fiz tanto sem vento. Aí você chega lá, está com vento, você não pode querer fazer a mesma coisa que você fez sem vento. Agora, eu fiz tanto sem vento, aí chega lá com vento, quer fazer a mesma coisa? Também não vai ser a mesma coisa. Então você tem que saber se orientar com relação a isso. E isso foi uma coisa interessante que você falou aqui. O que o pessoal faz hoje, se prepara, vocês tiveram dificuldade lá nas primeiras provas. E essa dificuldade de informação na época, de saber material, como vai ser a prova, se tem vento, se vai chover, se usa gel, se não usa, se come rapadura, se não come, antes da prova. Então, essas informações que o pessoal hoje tem com facilidade, quase que diariamente, vocês não tinham. Era um amigo do amigo, não era mais ou menos isso? Hoje a velocidade da informação, a forma como as coisas acontecem, facilita muito isso, né? A gente sabia por um telefonema, né? Hoje vocês têm no podcast, vocês têm no... Tem o Boragi, né? Tem o Boragi. Então, no meu tempo, era por um telefonema, por um contato. E os produtos não eram tão variáveis, né? Você tinha aquele produto se você tivesse condição de ter. Senão, você tinha que improvisar. E, felizmente, uma comparação interessante, hoje você vê a coisa com estudo e quando você vê a improvisação que nós fazíamos, dá uma coisa parecida. Por exemplo, a castanha com sal. Hoje em dia você encontra isso ou processado, ou bem embalado, ou transformado em barrinha. Mas se você for ver, aquilo que tem na barrinha, a gente levava. Sim. Né? Mas como eu vinha de corrida de aventura, e corrida de aventura você é responsável pela sua suplementação, eu deixei no Special Needs, que é a mochila que você deixa para pegar na metade do ciclismo, eu deixei um sanduíche. Sim. Então, quando eu passei que peguei... Agora, depois eu lembrei, como é que eu vou comer o sanduíche em cima da bicicleta? Mas deu um jeito, atravessei a bolsa aqui e fui comer. Agora, isso só na primeira prova, da segunda em diante, porque eu sou fã de banana. Show. Durante a prova, para mim, é banana. Acho que tem cara que já ficou na prova de Floripa lá dando apoio mais de uma vez. E acho que algum que tem o Jair, que foi um professor de educação física aqui em Natal, e fez corrida de aventura junto com a gente. Ele está trabalhando lá já em 2 provas. Na seguinte, ele disse: ó, tua banana aqui. Já sabe a estratégia. E porque cada prova a gente tira um aprendizado, né? Claro. Toda prova você tem a preparação, as distâncias são aquelas. Mas cada prova tem uma dificuldade particular, tem um imprevisto, tem um aprendizado. Você está aqui com suas medalhas diárias. Qual foi a primeira? Essa daqui? Essa aqui. Se você fosse falar o aprendizado aqui dessa prova em específica, qual foi do seu primeiro Iron? Cada uma tem sua história, tá? Essa aqui é do primeiro Iron, é parte do que eu já falei. Eu fui encarar o desconhecido. Tá? Eu fui encarar o desconhecido. E tinha pouca informação. Por sorte, eu tinha muito treinamento. Eu tinha um treinamento da corrida de aventura mas olha, a corrida de aventura é uma prova lenta comparado com a Ironman. Mas você sabe que cãibra não mata, você sabe que desidratação você se recupera, você sabe muita coisa que eu aprendi na corrida de aventura. Tem cara que vai começar a conhecer isso quando começar a sofrer no triatlo ou no Ironman. Eu conheci isso na corrida de aventura e olha que... Se fala muito de corrida de aventura porque eu tenho que reconhecer que foi... E quem fez corrida de aventura sabe, tá? Se você perguntar ao Carim, acho que da turma de hoje, quem fez junto com a gente foi o Carim e o Siqueira. Sim. O Carim e o Siqueira. Jussier veio aqui. Jussier. Falou muito da corrida também. Isso. Eu não citei o Jussier agora porque ele não está fazendo mais, mas o Jussier foi outro que participou das provas de corrida de aventura. E aí acho que o Carim e o Siqueira dos que estão atuando hoje.
Mais uma vez, desculpe se esqueci alguém. Não, é muita gente. Eles vão entender se você Então, esse pessoal, a gente sofreu bastante. A gente sofreu bastante e chegamos lá. Mostra aí pra galera a primeira medalha dele. Essa aí. É a primeira. Essa aí é a medalha do desconhecido. Do rumo ao desconhecido. Show. Aí depois dessa ficou 4... Um tempinho sem fazer nada. Fiquei... Não era sem fazer nada, né? Era fazendo outras coisas. fazendo outras coisas. E aí, 2012, eu só queria lembrar se... Não, 2012 Inês não já estava no negócio, não. Inês veio em 2014. Foi você que influenciou ela? Foi. Eita. Foi porque ela gostou muito de corrida de aventura. A Inês foi uma referência em corrida de aventura. Para quem não sabe, Inês é sua a esposa. Né? Então, ela foi referência em corrida de aventura. E eu treinava e ela preferia mountain bike. Mas um dia eu disse a ela, no dia que você andar numa mountain bike ou numa TT, você vai querer, tanto é que ela nunca pedalou do Speed. Sim. Você vai querer fazer Ironman. E aí daqui a pouco a gente chega nisso. Daqui a pouco. E aí em 2012 eu não tinha intenção... Por que 2012? Porque foi os 50 anos de idade, né? Sim. Não, eu vou fazer... Quando eu cheguei em 2008, eu digo, eu vou fazer só quando eu completar os 50 anos. E coincidiu que o Carinho e o Jussier resolveram ir para a prova também. Só que aí vamos chegar numa outra característica, eles estavam treinando muito em cima de planilha. Sim. E eu não gosto de planilha. Olha aí. A planilha eu faço. Sim. Não é por me achar que eu tenho conhecimento, não. É porque quando você me bota a fazer muita planilha, eu acho que eu digo que virou profissão, emprego eu já tenho. Sim. Então, eu faço... normalmente a planilha é baseada até no que os professores fazem, mas eu faço aquilo que eu tenho vontade. E eu sei que o que eu tenho vontade vai ser o suficiente para fazer uma boa prova. Uhum. Então, nós treinávamos algumas coisas juntas e outras não, porque de repente eu fazia, não, isso hoje eu não vou fazer não. Então, eu vou fazer tal. Sim. E fomos para a prova, né? Mais uma vez, os três fizemos boa prova. Floripa, novamente. Floripa, novamente. Eu fui bastante relaxado para a prova, fui tranquilo. E terminou a prova. Aí tem umas coisas interessantes. Tem um amigo aqui tinha ido daqui do Natal. Sim. Acho que ele só assistiu a prova. E ele trabalha com câmbio. Sim. E Inês disse para ele, e nem me disse isso, leve dólar porque Cecília vai pegar a vaga de Kona. Eita. Falar a verdade, eu não sabia nem o que era Kona direito. Sim. Não sabia direito o que era Kona. E aí que ele ficou em Canasvieiras, que é perto de Jurerê, e eu fiz lá a prova. Aí terminei a prova em 11 horas e 14 minutos. Foi uma prova bacana. Tem até algumas pessoas aqui de Natal foram assistir, tudo, viram, acharam bacana. Sim. Mas eu não estava nem aí para a classificação de Kona. E aí, quando foi, acho que de madrugada, logo cedo, alguém ligou e disse, Cílio, tu vai para rolagem de vagas? Eu digo, não sei não. Ele disse, rapaz, vai que você ficou em quarto lugar. Ixi. Eu digo, pô, eu fiquei em quarto lugar? Nem Foi, me falaram. Nem me disseram. Eu digo, tá, então eu vou. Aí eu fui, e tinham 2 vagas, porque para cada 30 atletas inscritos, eles dão uma vaga para Kona. Então foram 60 atletas inscritos, tiveram 2 vagas. E mais de 60, então foram 2 vagas, né? Porque pode ser de 60 até 89. Sim. Então o primeiro lugar, se eu não me engano, o primeiro lugar quis. O segundo quis, o terceiro... O segundo não quis, o terceiro não quis. Aí, quarto lugar, você vai, eu digo, puta, dinheiro, não sei o que lá, pau. Não sei nem quanto é, e tem que pagar na hora, né? Sim. E antes, esqueci de contar, Inês ligou pro Bruno, disse, Bruno, não esqueça de levar os dólares, viu, que Cecília vai pegar a vaga. Mais uma vez, foi uma premonição dela, né? Porque primeiro, que eu só tinha 2 vagas, eu tinha ficado em quarto. Que Cecília vai pegar a vaga, e o Bruno tinha deixado o dinheiro debaixo do colchão e não achava o dinheiro. Eita. E quase chegando na hora e daí que de repente chegou o Bruno lá com dinheiro e quando foi para depositar aí acaba de tá aqui os dólares. Aí fiz a inscrição e ficamos de acertar depois, tive que acertar a conta com o Bruno depois. Sim. E aí que eu passei, eu digo, porra, maio eu fiz um Ironman e vou ter que fazer outro em outubro. Então eu cheguei aqui, confesso que sem saber o que ia acontecer. Eu disse, não, vamos arrumar patrocínio, vamos dar um jeito. E aí fomos em busca de patrocínio, consegui meu patrocínio, deu tudo certo, mas a família resolveu ir, né?
Ixi, aí esse patrocínio vai... Aí foi o patrocínio. Ah, tá certo. Aí foi o patrocínio. Aí fui eu, esposa e 2 filhas. Show. O filhão não pôde ir. Essa foi a prova 2012, né? E qual foi o aprendizado dela? Cara, 2012. Já veio mais tranquilo, já tinha feito já Sim. conhecia, mais relaxado. Mas é interessante aí é o seguinte, quando eu consegui essa classificação, o cara da revista Trisport, Sim. ele foi conversar comigo. E ele gostou da história que eu contei e disse, escreva que eu vou publicar. Se você olhar a revista Trisport, acho que o vencedor da prova tem uma página e eu tenho outra. Olha aí. Na revista... Você tem essa revista, lógico? Claro. Tenho até... Acho que eu tenho foto dela aqui. Sim. Então, ele contou porque ele achou interessante quando eu disse que quando fiz a prova de 2008, eu prometi ir para 2012. E eu até me emociono quando eu falo isso, porque o que faz eu ter essa história aqui é a vontade de colocar a família. Essa, 2017, é a parte disso. E tem uma que eu acho que eu vou concluir quando eu tiver uns 70 anos. Então, para isso, eu tenho que me segurar, né? Com certeza. Porque essa prova eu fiz com a filha. Com Cecília. E eu tenho que me preservar que eu quero fazer uma com o neto. Isso eu disse aqui, ó. O neto hoje tem quantos anos hoje em dia? Hã? O neto tá com quantos anos hoje? Eu posso apanhar quando chegar em casa, mas eu acho que tá com 13. Ah, dá. Mais um quê? Uns 5, 6 anos aí. Uns 6 anos, né? Mas eu tô dando um prazozinho. Eu tô com 60, eu acho que com 70 eu ainda consigo fazer Ironman. Consegue. Então, vamos ver, né? Aí quando eu consegui essa classificação, que eu fiz esse texto, aí eu disse que quando fiz essa prova, resolvi fazer essa, dedicar aos netos, à família. Isso. E esperar a coisa acontecer. Mais ou menos é isso que eu digo no texto. Conta a história que antes eu era doido, hoje eu estou na moda. E uma parte da minha vida. Então essa prova aqui, essa aqui eu digo que foi a medalha da surpresa, tá? Mostra aí porque a medalha pra galera. Interessante que ela foi muito significativa, mas eu acho que foi a que a Ironman deu a medalha mais feia, né? Porque olha só, aparentemente ela não chega, não é bonita não. E aí que vamos agora entrar nessa história aqui, né? Isso. Aí eu chego aqui, pego uma revista, que acho que alguém me conseguiu uma revista sobre o Ironman de Kona. Aí começa a dizer o seguinte: numa ilha no Havaí, uma determinada data do ano, dá 5 horas da manhã, você começa a ver umas pessoas vindo, magras, não sei o que lá, pronta para entrar numa aventura, e contava uma história do Ironman do Havaí, que eu digo, pô, tô ferrado. Onde é que eu tô me metendo? Para onde é que eu vou? E comecei a ver vídeos, né, da prova de Kona. E não tinha nada de bom, velho. Não tinha nada, só pancada. Ixi, só mano. pancada. E aí vem a surpresa, que aí, se quiser batizar antes dessa medalha aqui, eu chamo de a medalha do respeito. Mostra aí. Esse daí é o respeito. Essa é a de Kona do Mundial. Do respeito com relação a quem pratica esporte. Tá? Nós somos acostumados com um país onde é respeitado quem ganha. É ídolo quem ganha, quem consegue ser o primeiro no futebol, o segundo é o primeiro dos últimos, né? Então, é o primeiro dos derrotados. E aí que eu chego lá no Havaí, não sabia direito onde estava pisando, tem uma coisa já engraçada já quando nós chegamos no aeroporto, que tinha uma caixa de madeira assim de bicicleta, que eu achei essa caixa estava muito pesada. Que tinha uma senhorinha. Eu digo, meu Deus, será que essa caixa é dessa senhora? E aí fui pegar a caixa para ela. A senhorinha me deu um empurrão. Ixi. Como se dissesse, preciso de ajuda não, boy. Pegou a caixa, pá, eu digo, porra, não tá mais aqui, quem falou? E daí que quando eu fiz a reserva lá pro Havaí, eu coloquei eu comprei para ficar no apartamento lá, e nesse apartamento incluía o transporte, né? E aí chega na hora de ir pro carro, pro cara me deixar no apartamento, o cara vem, pega minhas coisas, pá.
e me deixou no apartamento. No dia seguinte, ele me deu uma pulseira, que no dia seguinte a gente tinha direito a ficar no staff lá deles. Eu encontro com o cara, e sempre com o pessoal que trabalhava com ele. E como vocês já perceberam, eu sou realmente desligado, e quando eu olho para a perna do cara, o cara tinha mais de 20 marquinhas, tatuagens de Iron Man. E foi que eu fui descobrir que quem dirigiu para mim, quem me entregou as coisas, quem estava me dando todo o apoio lá era o Ken Gallagher, uma das referências de Iron Man e uma das referências principalmente no Brasil. E aí foi que eu fui saber onde eu estava pisando, porque quando você chega em Kona, a coisa mais fácil é você encontrar um Iron Man. Sim. Porque lá na cidade só se respira Iron Man. E o que é interessante é que apesar de ser comum, mas isso causa cada vez mais respeito. É por isso que eu chamo essa medalha da medalha do respeito. Porque eu fui lá, fiz uma prova de Ironman. Confesso, foi difícil. Tá? Foi difícil, não existe prova de Ironman fácil. Mas para quem treina no Nordeste, o Ironman não é tão difícil. O Ironman do Havaí. Por quê? Porque nós já treinamos aqui sem roupa de borracha. Quando você vai competir em Floripa, você compete com roupa de borracha. Então, é bom se ligar. Se você quer um dia treinar para um dia fazer provas em lugares que não tem roupa de borracha, você treine sem roupa de borracha. Importante. O bom você deixa para a hora da prova. No treino, a hora do sofrimento é no treino. E o vento. Realmente, o vento do Havaí é um pouquinho pior do que o do Ceará e do Rio Grande do Norte. Não é questão o problema do vento de lá é que ele dá umas mudadas de direção que se você estiver segurando a bicicleta, tomando água com a mão só, ele te derruba. Derruba e derruba legal. Agora, o que é bom é o respeito. O que me marcou foi que no dia seguinte à prova, eu não tinha conseguido nada de espetacular, só tinha mais um. E lá quando você chega para fazer a prova, você põe uma pulseira no braço, porque por questões de segurança, o pessoal de segurança, e também porque isso foi depois do 11 de setembro, né, quer saber que você é uma pessoa que pode desconhecer algumas normas e você é identificado pela pulseira. Mas eu estava olhando um cardápio de um restaurante para ver se entrava ou não, acho que o Inês e minhas filhas estavam para chegar ainda, e um garoto parou do outro lado da rua com o pai, lá no local perto da largada do Ironman. E o pai ficou na calçada e o garoto atravessou a rua. Ele atravessou a rua para me cumprimentar. O garoto. Congratulations, Ironman. Ou seja, o respeito por ter visto um cara comum, normal, mas que simplesmente fez a prova. Sim. Então, se eu pudesse hoje voltar no tempo, eu queria saber o nome, endereço e telefone dele para saber quando é que ele vai fazer a prova. Que ele vai ser o Ironman. Com certeza. Pela admiração e o respeito. E é isso, é assim que você forma a cultura do negócio. Né? É assim que você vai evoluindo. E o clima lá do país, da cidade, do local? Porque aqui é onde muita gente almeja fazer essa prova aqui. É a nata do negócio. Primeiro que eu cheguei, aí fui treinar o primeiro dia de natação. Aí quando chega, para um cara para com um carro. Bom, mais uma do desligado. Eu chego lá, todo mundo andando com capacete e hoodie, com um nomezinho, com cor bacana, legal. Eu digo, porra, como é que faz para ter isso? O cara disse, porra, tu não respondeu o e-mail que você recebeu, não? Ixi. Eu digo, não, eu vi o e-mail, mas achei que podia ser alguma pegadinha, alguma coisa. Se eu tivesse respondido o e-mail, chegar lá, eu tinha encontrado um capacete com a cor que eu tinha escolhido para a minha disposição, custo zero. Aff, Maria. Imagina aí. E aí o cara chega e abre a mala do carro com vários óculos TIR. Aí eu disse, para que é isso aí? O cara disse, pode pegar. Eu perguntei quanto era, eles podem pegar. Escolhe o teu. Aí eu peguei, botei e fui nadar. E depois eu comecei quando andava na feira, muitas coisas que a gente chegava, gel, barrinha, essas coisas, pode pegar. E tinha uma loja lá na calçada que tinha uma roleta, você passava, girava a roleta, onde parava, o cara fazia, pode pegar. Peraí, todo o país mais capitalista do mundo com essas coisas, né? Mas depois que eu entendi que é hábito, é comum no Ironman, quando você vai entregar a bicicleta, eles registram todos os produtos que você leva com você. Qual foi o seu gel, qual foi a sua sapatilha, qual foi...
E depois a revista especializada divulga a quantidade de atletas que estavam na prova utilizando aquele equipamento. Ora, eu estava no lugar onde estavam os 2.000, em tese, melhores atletas de Ironman do mundo. Sim. E aí o cara sai no mês seguinte com a revista no mundo todo vendendo o produto dele, dizendo, olha, dos 2.000 atletas do Ironman, 1.800 usaram esse capacete Rude. Sim. Se foi de graça ou se não foi, meu amigo, ele não tem Não que responder isso. Eu só usei porque eu queria, né? Sim. Então, acaba que sai um custo de mídia barato. Sim. Ele vai jogar isso no mundo todo e tal. Então, aí foi que eu entendi que... Mas eu considero que isso também é respeito, né? Porque senão ele podia ganhar dinheiro e não é possível fazer... Exato. Então, essa questão do garotinho foi que, por incrível que pareça, me marcou. A questão, outra coisa interessante, você chega lá, você está na meca do Ironman e você não vê ninguém com rebolado por conta disso. Nós tivemos com a Linda Cave, que foi, acho que a atleta feminina que ganhou a prova na época, é uma simplicidade fantástica, ninguém está... Agora, você fica meio... Você chega com o conceito de que tem que descansar antes da prova, de repente o cara passa correndo a 21, 22 por hora. Termina a prova, você está pensando em descansar, de repente o cara está... Pô, esses caras não param não? Como é que é essa brincadeira? E eu sempre com o meu jeito de entrar na coisa relaxado, né? Sim. E aí a minha prova do Iron foi muito... de Kona, foi uma prova bem tranquila. Não tive problemas. Tem uma coisa interessante que fica de exemplo, duas passagens interessantes. Um que teve uma atleta, que eu não vou citar o nome, Sim. mas quando ela conseguiu a vaga em 2012, ela teve uma ajuda de um cara que nadava junto com ela. O cara andava e empurrava ela. Ixi. E ela passou por mim nadando, porque o cara era um nadador tão bom que ele empurrava ela passava de mim. De repente eu passava dela, ele empurrava ela passava de mim. E eu perguntei isso para ele na saída, ela disse, foi ele que está me ajudando. Tá bom. Quando chegou lá, ela desistiu da prova. Por conta do vento no ciclismo. Ixi. E aí teve uma outra atleta, acho que foi um atleta ou se foi um treinador aqui, que olhou para ela e disse, não se vem para Kona para desistir. Não se desiste de Kona de qualquer motivo. E isso é mais uma coisa que eu digo para quem, lógico, que aí isso não quero dizer aqueles profissionais, tá? Que se prefere desistir para se preservar para outra prova. Sim. Isso é um motivo para eles. Mas para quem vai como amador para uma prova de Ironman, vai em busca da medalha. Não vai em busca de tempo, não. Se você se sentir mal, você para, recupera e vai. Você não vai ser mais ou menos porque fez uma prova melhor do que a outra, não, cara. Não tem... essa cabeça a pessoa tem que ter. Com certeza. Não tem que estar com... Então tem essa história da moça, acho que sobre Kona é isso que eu tenho para contar. E conseguiu completar em quanto tempo, mais ou menos, esse aqui? 11 horas e 52 minutos. Bem, também. 11 horas e 52. Eu tive uma infelicidade na natação porque não sei o que houve. Não foi o óculos que eu peguei, não foi o óculos Sim. mas o óculos que eu escolhi para fazer a prova estava entrando água. Vixe, aí atrapalha. Outra coisa interessante, histórico de surfista, treino aqui, tudo lá, aparentemente liso, bastante liso, porque por ser uma ilha, lá o mar é características oceânicas, mas exatamente esse balanço oceânico fez com que eu enjoasse, coisa que nunca aconteceu na vida. Sim. Eu enjoei durante a natação. E aí, na natação, no ciclismo, eu saí um pouco atrasado, talvez pudesse ter saído melhor, porque não é questão de você andar em pelotão, porque isso não é permitido. Isso. Mas o fato é uma característica. Quando eu estou com um ciclista de referência na minha frente, eu ando melhor. Uhum. Eu não gosto de andar em pelotão porque eu não sei andar em vácuo. Eu sempre estou puxando, eu estou sempre na frente, porque eu sempre treinei sozinho. Mas quando eu tenho que perseguir um atleta, aí eu vou tirar força onde eu não tenho. Por mais que eu diga que não vamos ser tão competitivos, mas aí tem esse lado que eu... lógico. Você está procurando ser a sua melhor versão, então... Exatamente. Você não está querendo ser mais rápido para ser melhor, não. Você quer atingir o seu melhor naquele momento. Então, isso aí é natural demais, mas sensacional. Questão de ir para Kona, fazer a prova, levar a família toda lá, o apoio. Todo mundo lá, tudo. Mas foi legal, que tem uma história engraçada que
A gente, todo dia que saía em Kona, o pessoal queria comer camarão, comer as coisas de Kona, né? E eu, pô, mas tem uma prova para mim. Não? Como é que vai fazer? Mas acabou que deu certo, cara. Tanto que essa camisa é de lá, né? Essa é de lá. Essa é uma das camisas que eu trouxe de lá. Usa em ocasiões especiais e está usando aqui. Exatamente, Bora cara. agir podcast. É isso aí. Não. Olha aí onde é que vocês estão. Tem que usar mesmo. Aí, depois dessa prova completou, como é que o espírito do atleta? Aí, infelizmente, eu não pude fazer o que eu planejei depois disso aqui, né? Porque quando você faz a prova de Kona, você pode fazer qualquer outra do mundo, porque as outras são inscrição. Sim. Essa aqui é classificação. Sim. Então eu digo, pô, será que eu consigo fazer todas as provas do mundo e um dia fazer um livro, né? Uhum. Mas aí, quando eu estava me preparando para essa prova daqui, e eu ainda estava com esse projeto, tá? Tanto é que eu fiz, acho que essa aqui foi antes dessa. Essa é 2013, Tá. Aí eu fui para essa daqui, por isso que eu fui para essa. Cozumel. Essa é uma prova fantástica. Essa foi a prova eu gosto de dizer assim que o clima foi que arrebentou com tudo. Você tem ideia, nós chegamos lá, tem que mostrar, né? Isso. Vamos mostrar aqui a medalha de Cozumel. Nós chegamos para ficar lá na prova e o Bruno, que tinha ido como o personal dólar, né? O personal dólar da prova de 2012 foi fazer essa prova. Sim. Então, nós fomos juntos, mais uma vez levando... A Inês foi junto, tudo, ele foi levando a namorada dele. E quando nós chegamos lá, caiu uma tempestade. Ixi. Você chega para ficar numa ilha lá numa prova no Golfo do México e pensa que vai chegar um clima bom, cai uma tempestade. Tão forte que não estava autorizado o treino de natação. Porque lá, para você treinar, tem que ter a autorização da... E aí teve um dia que o tempo melhorou um pouquinho, eu saio para pedalar. Aí lá vai o cara desligado de novo. Quando eu vou saindo do hotel, um cara chega para mim e faz, vamos junto? Bora. Eu digo, vamos. Aí eu pedalando com o cara e eu digo, pô, esse cara cheio de patrocínio, deve ser bom, né? Aí treinei com o cara, tudo, a gente fez 60 quilômetros, quando foi terminando os 60, caiu uma chuva. Rapaz, caiu uma chuva danada. E aí a gente foi pro hotel, no outro dia eu disse, Inês, eu tava treinando com o cara, eu acho que o cara é bom, viu? E ele disse, é mesmo? Eu disse, é. Aí eu combinei até com ele de amanhã, se não der pra natação, a gente ir treinar na piscina. Aí fui pra piscina com o Bruno. O Bruno foi atleta de natação quase que profissional. Ixi. Ele participou de provas no mundo todo, nadava pelo Esporte Clube do Recife, tudo. E nada muito, Bruno. Tanto é que um dia eu treinando com ele, eu digo, porra, Bruno, tô te acompanhando, né? Ele disse, depois eu olhei, ele tava de mão fechada. Ixi, sacanagem. O Bruno nada muito. Ele em prova de natação, ele saía como amador e chegava junto com a elite na natação. E aí, eu tô querendo lembrar agora o nome do atleta, rapaz. Aí quando a gente sentou para treinar natação, chega o cara, né? Aí ele disse, Cílio, isso é o Fábio. O Fábio o quê, meu Deus? É o Fábio alguma coisa aí. Depois esse cara, até eu tive com ele, a gente teve, acho que em Kona. A gente acabou que... Não, eu conheci ele aqui. Não, depois eu tive com ele em outra prova. Sim. E aí o Bruno treinando, né? Eu saí da piscina, o Bruno treinando, aí o Palito, que é o treinador, é um dos bons treinadores aqui do Brasil, olhou para mim e disse, quem é esse cara? Porque viu o Bruno nadando, né? Aí eu digo, não se preocupe, porque ele nem nada, nem pedala, nem corre, viu? Mas aí ele nadando porque o treinador do cara lá estava preocupado. Porque o cara era um peixe nadando. Não, o cara, o Bruno nada muito. E aí a gente foi para a prova de Cozumel, né? A natação foi modificada, porque só na véspera da prova é que o clima deu uma ajudada. Então a natação foi modificada e quando começou o ciclismo, na primeira volta o clima estava bom. São 3 voltas de 180 quilômetros. Essa prova, eu acho que, apesar de ter sido uma excelente prova, mas foi a prova da desorganização. Sim. Porque eu me planejei, eu coloquei 2 garrafas
com um repositor bastante forte para ir diluindo aquilo com que eu pegava da garrafa da prova. E na segunda volta, eu pegava a primeira garrafa e descartava, para diminuir qualquer possibilidade de peso, e deixava o espaço na bicicleta para botar uma outra garrafa caso tivesse, né? Que eu receberia da prova. E na primeira volta foi tudo bem. Na segunda entrou um vento. Meu amigo, não estava fácil não. E foi ficando pesado, foi ficando pesado. Quando eu dei a segunda volta, que descartei a garrafa, que procurei o líquido da prova, tinha acabado. Por que acontece isso? Porque a prova de Cozumel, aí mais uma informação interessante, é uma prova que acontece em dezembro. Então, primeiro, o nível é muito alto, porque muito americano bom vai, que está lá perto, ali no México, e tem muito, como é a última prova do ano, o interesse já tem acontecido Kona, lá só é bom para você se classificar para Kona, porque você tem um ano para treinar, se você conseguir se classificar lá, mas é muito disputada. Então, teve esse problema, e aí nós começamos a corrida. Tem uma outra coisa engraçada dessa prova, é que o Bruno terminou, eu terminei, né, e saí para a corrida. Sim. E o Bruno terminou e disse, eu não vou correr. Só que ele esqueceu que a Inês estava lá, né? Aí quando ele botava a cara fora assim para desistir, Inês fazia, vai! Ele disse que até hoje, ele disse que não esquece essa história, ele disse, eu vou desistir. E acabou que nós começamos a corrida. Quando começou a corrida, estava uma quintura, Pedro, que... Aqui a gente tem a quintura, mas tem vento. Era uma coisa abafada. E aí, rapaz, a corrida começou a ficar difícil, eu já estava um pouco ruim por conta da falta da reposição, né? E aí começou a corrida e ficando difícil, de repente caiu uma chuva. E lá no trecho da corrida, a água bate E caiu a chuva e começou a tempestade de novo, de forma que eu terminei a corrida quase que numa corrida de aventura. Os pés ensopados, com poça d'água, tudo. Então foi muito calo. Essa prova foi mais sofrida do que a do Havaí. A prova de Cozumel foi muito sofrida. Muito sofrida. 2013, né, Cozumel? 2013. Aí foi para 14. Foi para 14. Outro lugar frio. 2014. Essa prova, cara, foi assim... Uma prova... Primeiro, foi a estreia da Inês, né? Olha aí. A Inês estreando no Ironman. Então o significado dela é esse. Importante fazer mais um, né? Botar mais um no ramo. Uhum. E uma prova que, pela dificuldade, porque primeiro, quando vocês, não sei como está hoje, não sei se hoje lá não tem mais Ironman, não sei, mas tem o Cabra da Peste. Sim. Que quem faz Cabra da Peste faz Ironman. Não tem. Isso eu já ouvi falar aí. Não tem. E essa prova, eu não sei como é que está o desenho hoje, mas lá tem uma coisa que você saía da natação, quando você passava do picão do Marina, não sei se você conhece, lá tem um picão. Eu tenho essa foto aqui também. Certo. Quando você passa do picão, você pega uma correnteza nesse sentido aqui, muito forte com vento. Fiscal de stand-up, não adianta. De caiaque, muitos viram. Visibilidade, os caras botaram uma escuna, porque boia não dava. Sim. E aí, quando você se desloca na correnteza nesse sentido, o que é que os caras fizeram? Botaram a escuna aqui e botaram eu acho que a outra boia aqui. A outra boia aqui. Então, quando o cara fez a curva aqui, ele não conseguia chegar nessa boia porque a correnteza levava para cá. Ainda por cima, aqui na beira, acabava o picão do Marina e tinha uma entrada que dava na praia. Consequentemente, a onda jogava o cara para cá. Rapaz, foi uma natação que eu vou dizer uma coisa. Eu tive sorte. Eu fiz uma boa natação em Fortaleza. Agora, teve muita gente que cortou o caminho e não tem como ninguém ter fiscalizado. Porque quem estava dessa boia para cá, um pessoal de stand-up, a correnteza tirava o pessoal o pessoal não tinha condição de fiscalizar porque a correnteza tirava. E aí fomos para o ciclismo. O ciclismo passava uma parte dentro de Fortaleza e depois vinha em direção às Tapioqueiras, aqui em direção como quem vem para o Rio Grande do Norte. Sim. Amigo, muito vento, mas eu estava numa boa prova. E aí o que aconteceu? Quando eu pego que estava tão empolgado na prova, eu estava numa prova tão boa, talvez eu tivesse da melhor condição física na época, talvez eu estava nessa prova em 2014. E aí eu esqueci o meu repositor no banheiro. Ixi. Aí, pô, morto de feliz porque estava na prova, de repente eu digo, cadê porque o repositor que eu digo que eu esqueci no banheiro é que eu sempre pegava uma garrafa do hábito de corrida de aventura, eu
como eu sabia que Fortaleza ia ser uma prova muito quente, eu peguei um soro e botei numa garrafa para quando eu chegar antes da largada da corrida, eu tomar aquele soro. Sim. E aí eu fui no banheiro, botei a garrafa no banheiro, enquanto eu usava o banheiro para sair. Aí saí sem a garrafa e não tomei. Na pressa da empolgação, porque eu estava muito bem na prova. E aí, quando bateu a desidratação... Cadê? A garrafa? E aí ainda tentaram, mas aí eu terminei a prova do Ceará, sentindo muita câimbra, mas o que foi de bom? Que como a prova ali, a corrida lá na volta da Praia de Iracema, vez por outra eu encontrava com a Inês, né? Olha aí. Aí eu aproveitava para namorar. Uma namorada, uma piscada. Alguma coisa de boa a gente tem que tirar disso, né? Sim. E aí fizemos também uma boa prova lá. Afinal, como eu digo, se não foi o resultado esperado, mas foi concluído, tá aí a prova, né? Fortaleza. Aí depois veio... Aí você vai ver que aqui tem 3 anos, né? Isso. Porque aqui o que aconteceu? Quando eu estava em 2014, aí em 2015, eu treinando aqui, eu conheci o Renato Max e o Duda, Sim. que disseram, velho, vamos treinar com você para... Nós vamos fazer Ironman, vamos treinar com você? Aí eu digo, vamos treinar. Aí treinamos junto, tudo, orientei eles bastante e resolvi ir com eles para a prova. E quando eu estava correndo lá, um dia antes da prova, treinando, acho que eu estava até treinando, correndo com o Vauban, e senti uma dor no calcanhar. Eu já senti alguma coisa, mas senti uma dor mais forte no calcanhar. E essa dor foi se agravando. Quando eu terminava uma corrida, eu estava com uma bola de tênis no calcanhar. E aí comecei a ver alternativas para resolver o problema. E, cara, falei com o Colucci disse que tinha tido o mesmo problema, só que pela idade ele fez um tipo de procedimento que não cabia para mim. Então fui falando com diversas pessoas, o Cid me ajudou bastante, ficava em contato com algumas pessoas para me orientar. Diagnosticaram como o quê? É um negócio chamado síndrome de Höglund. É tipo uma deformidade que acontece no calcanhar, que vai pinçando o tendão. Sim. Só que o que acontece? O meu era num local que ele não rompia o tendão. Porque era num local onde junta o tendão de Aquiles com a fáscia plantar. Eu acho que é isso. Não sou médico não, tá? Certo. E quando junta, onde junta isso, o tendão não rompe porque ele está espaçado ali. Aí dava o derrame, inchava, eu ficava andando com dificuldade. Eu preferia uma paulada na cabeça do que um bimba no calcanhar. Sim. E daí que eu fiquei sem correr. Eu fiquei sem correr até que, acho que foi 2017, não. Aí... 2015 eu fui com eles, eu ajudei no treinamento, menos na corrida, mas fui com eles, participei da prova, gravei chegada, tudo, dei todo o apoio moral, tudo, e quando voltei, que aí foi quando Maria Cecília tinha resolvido fazer Ironman. Eu digo, tudo bem, nós vamos fazer o Ironman da família, que pelo registro me parece só 2 famílias no Brasil fizeram isso. Massa. A nossa e uma de São Paulo, né? E tudo indica que nós vamos fazer em 2024. Mostra aí a medalha Não, nós estamos em 2023, vamos fazer 2024, né? Próximo ano. Não, mas aí tem a história dela o seguinte. Sim. Eu corria maratona sem treinar. Só isso, né? Eu digo, bom, eu tenho que ir lá fazer o seguinte, eu tenho que fazer uma excelente natação, uma excelente corrida, um excelente ciclismo e na corrida vamos ver do que é que dá. Aí foi essa moça aqui, né? A medalha da família. Bonita ela. Né? Por enquanto, né? Quem sabe vai ter pai, mãe, neto e neto e tudo mais, né? Vamos. Sim. Aí essa prova foi a prova que... Mas mesmo assim, eu acho que eu fiz 11 horas. Eu fiz 11, acho que não, 12 alguma coisa. Acho que não tá aqui não. Mas eu fiz 12 alguma coisa. Nessa aí você concretizou o que você tinha dito lá em 2012. Eu tinha dito aqui, né? Show, massa demais. E aí, essa foi 2017, e aí quando eu cheguei, eu conheci um médico aqui em Natal, depois de um tempo, que disse, não, olha, vamos tentar fazer uma cirurgia em você. E aí, eu fiz a cirurgia, acho que eu fui fazer a cirurgia foi em 2018, se eu não me engano. E fiquei 2 anos para a cirurgia consolidar. É mesmo? Ele disse, por quê? Porque ele fez uma cirurgia alternativa. Tá? Ele fez a cirurgia alternativa, ele disse... porque ele não quis desinserir meu tendão.
E aí fiz a cirurgia e teve um dia que acordei bem. O médico sempre dizia, insista que vai dar certo. Essa dor vai dar certo. E aí teve um dia que eu acordei, e aí disse, então vamos lá. Mas mesmo assim, com medo, eu treinei pouco para essa prova, eu treinei pouco corrida. Para 2022. Para 2022, ano que foi passado. O aniversário dos 60 anos, né? Olha aí, mostra aí. Normalmente o meu aniversário é quase na data do Ironman. Ainda tem isso, né? Uma Uma desculpa a mais para... Eita, chegando no aniversário. Não foi também da família, porque a Inês não pôde ir. Não Sim. pôde fazer. Estava com problema na coluna, não pôde fazer, mas fez eu e Maria Cecília. Legal. Nós fizemos a prova. E Cecília também faz bem, faz forte, né? Ela está muito forte. Já em 2012, o tempo dela foi melhor do que o meu. Ela já chegou ir para... Não, ainda não. Mas ela quer? Tá tentando ou Olha, não? ela está se apaixonando pelo ciclismo. Sim, tá. Mas se tentar, chega. Sim. Um dia chega. Sim, Olha, na entrevista dessa prova daqui, eu falo nos deuses dos esportes. Sim. Os deuses dos esportes são danados, eles preparam surpresa. Acho que eles que corrigem os rumos das coisas, sabe? Como aconteceu com a moça que fraudou a ida para a Kona, o deus do esporte pensou que ela desistisse da prova. Sim. Então, essas coisas, aquela teoria de que o que começa errado termina errado, né? Perfeito, com certeza. Aí essa daqui, 2012, foi a última? Foi a última. O último Iron que você 2022, fez. E se você, com a cabeça aqui, de 2022, você daria algum conselho para o Cecílio lá de 2008? Aconselharia algo? Fazia... Cara, é o seguinte, essa prova aqui eu fiz até, acho que o Cid mesmo ficou surpreso quando ele me viu fazendo a forma como eu fiz essa prova lá, tá? Eu fiz essa prova muito feliz. Sim. Então talvez eu devesse trazer para a felicidade daqui para cá, porque essa aqui eu estava muito preocupado. Sim. Apesar de ter consciência de que faria a prova. Então, cara, Ironman é prova para você fazer feliz. Porque você já sofreu tanto no treino. Exato. E vai para a prova, vai para ser feliz. Não vá... Esqueça o sofrimento, vá para... Certo. Um amigo da gente, Davi Lanche, ele falou isso aqui, que sofrido é o treino, a prova é dia de festa, é para você. Parece que ele teve um revés na prova que ele fez agora, foi bem sofrida dele, né? O podcast dele é a história dele. Perdeu as roupas, perdeu tudo no aeroporto, e o cara ainda foi fazer, completou, e ele foi nesse espírito. Ele foi para completar. Ele tinha tudo para dizer, não vou completar, não vou fazer, e todo mundo ia entender. Poxa, o cara perdeu tudo, beleza. Exatamente. Mas apesar da adversidade, ele fez. E com certeza ele olha para aquela medalha ali, ele, porra. E vai ter o mesmo valor de se ele for primeiro lugar. Exato. Não muda, não. Cada prova tem sua história. É o momento de vida da pessoa, tudo é bem legal. Poxa, muito bacana. E para quem está assistindo a gente e pensa em fazer seu primeiro Iron, você disse que tem que fazer feliz, mas você daria mais algum conselho para quem está querendo fazer sua primeira prova de Ironman? Olha, para quem quer fazer a primeira prova de Ironman, tome a decisão. Eu vou fazer. Não faça a inscrição em dúvida, porque a partir do momento que você fizer a inscrição, o dia vai chegar. Não adianta você é uma coisa que é inadiável, tá? Sim, sim. Vai chegar. Então, tome a decisão e faça a inscrição, porque é isso que vai fazer você encarar o treinamento. E quanto mais você demorar a começar, menos tempo você vai ter para treinar. Então, tem que tomar a decisão, tem que fazer. Agora, faça com tranquilidade. Você, o que eu já falei, primeiro, não vou passar por cima dos treinadores. Sim. Mas primeiro você tem que se adaptar às distâncias. Depois você vê como vai fazer cada distância. Agora também não precisa fazer 180 km de bike toda semana. Você tem que saber que é possível fazer. Sim. Tem um treinador aí que ele começa jogando para o atleta dele uma carga alta. Porque o cara prepara a cabeça e depois ele vai fazendo carga mais baixa. Mas o cara já sabe o que faz. Por exemplo, por que essa prova eu fiz feliz? Porque quando eu entrei nos 180 km de bike, que aqui eu sabia que fazia de mountain bike de qualquer jeito, mas nunca tinha feito
você ver, né? É uma coisa interessante. Uhum. Isso aqui, no ano de 2022. Durante o ano de 2021, quando Maria e Cecília fez 35 anos, nós fizemos 350 num dia. Quando entrou o ano de 2022, nós fizemos num dia 202 quilômetros. Então, 180 passou a ser fichinha. Sim. A natação, eu fiz algumas travessias, como por exemplo, ir para Pontal do Serrambi, lá em Recife, e depois resolver ir de Pontal do Serrambi para a ilha de Santaleixo, que o cara me disse que dava 2 quilômetros e pouco, quando eu fui ver deu 6. Errou pouco. Pertinho. Ele me disse, ele usou como referência uma praia lá e a gente acabou saindo de outra. Por sorte, foi só eu e Inês, cara. Nós conseguimos chegar. Ainda bem, graças a Deus. Pois é. E aí que... Então, como eu já tinha feito 6, 8, tantos que normalmente a turma faz aqui uma brincadeira que é fazer de stand-up de Búzios para Porto Brasil. Ele vem de stand-up e vem nadando. Então, as distâncias de Ironman passaram a ser coisa mais... Porque eu gosto do desafio. Sim. Então, essa prova eu fiz perfeitamente consciente de que as distâncias eu ia conseguir cumprir. Só tinha dúvida com relação à corrida. Porque por conta do calcanhar, o máximo que eu treinei foi 12 km de distância. Sim. Mas eu já tinha a cabeça, né? Uhum. Então eu tinha a cabeça da superação, que vem desde a corrida de aventura, desde o desconhecimento da primeira prova de Ironman, ao fato de ter feito Kona, as coisas que aconteceram, enfim, ao longo dessa história fez com que essa prova aqui fosse uma prova bem tranquila. Exato, é tudo um aprendizado, né? Pouquinho em pouquinho você vai... E é uma característica, eu faço prova de Ironman motivando quem está perto de mim. Fiz isso em maratona também, faço isso, eu brinco muito com a torcida. Quando eu passo no cara da Red Bull, o cara faz Red Bull te dá asas, eu quero um par de perna. Então, são coisas que a gente vai fazendo isso para tirar o sofrimento da cabeça. Porque se você ficar pensando, vou morrer, aí você morre mesmo. Vou parar. Eu vou parar, aí você para. Exato. Então tem que ir com cabeça boa. Perfeito. E qual é? A gente viu que você é do esporte aí, tá enraizado em você. Qual a importância dele para você e sua família do triatlon? O que ele traz de bom para vocês? Primeiro, mostra que a felicidade está em pequenas, grandes coisas, né? Porque isso aqui pode ser grande distância, mas que você consegue com um treinamentozinho, você não precisa de um grande avião, você não precisa de tal. Né? São pequenas, grandes coisas. E segundo, a capacidade de superação. Eu tive uma fase da vida que eu estava num momento de eu precisava tomar uma decisão da empresa, encontrar uma saída para um problema. Encontrei essa saída durante um treino de ciclismo. Eu estava ali pedalando pensando no problema. Sim. E pior que chegou a solução e foi a solução que foi implantada e resolveu o problema. Então o esporte, ele não é só você chegar lá e fazer... O esporte ele tem significado para a vida. A capacidade de superação que você adquire fazendo corrida de aventura, fazendo Ironman, ou fazendo aquilo que fisicamente para você parece ser impossível, quando você joga na vida profissional, isso tem reflexo. Cara, e você vai se surpreender se você começar a mensurar isso. Isso na sua vida, na vida profissional. Agora, não precisa ser Ironman. Sim. Tá? O esporte de endurance, o esporte de desafio, você fazer desafios no esporte, o físico, ele ajuda muito ao mental. Mas tem cara que só pensa no mental e no metal, né? E você tem que entender que as coisas vão... Isso aqui fortalece o espírito. Sim. Isso é que é importante. E transforma, né, o cara? Cara, não tenha dúvida. Garanto que você já era do esporte, como eu falei, mas cada pedacinho que você deixou aqui nessas provas transformou o que você é hoje e garanto que um ser humano muito melhor. Se não fosse, não teria valido a pena. Perfeito. Não, quem está acompanhando a gente, quem está assistindo, escutou, com certeza pegou vários insights aí para a vida, porque é como eu sempre falo aqui, o esporte vai muito além de só o esporte, a parte física. Sim. É saúde, o mental, é o convívio, o ambiente. Garanto que nesses anos, tudinho aqui, o tanto de amizades que você já fez por causa do esporte, os lugares que você já conheceu. Então, quando você começa a praticar um esporte, ele vem com um pacote de benefícios. E cabe a gente saber usufruir um pouquinho disso. A corrida de aventura,
estou preocupado já com o tempo, né? Sim. A corrida de aventura, tem uma fase... Essa é a última. Tem uma história interessante, que é a história de se eu não me engano, de seu Petronilo. Seu Petronilo da Serra de Santana. Nós tínhamos uma equipe, a nossa equipe era muito forte, o navegador, eu nunca vi o navegador quebrar. Mas nós fomos para uma prova em Caicó, e na prova de Caicó, primeiro nós tivemos que subir o São Bernardo e descer de rapel. Só que o rapel que fizeram lá no São Bernardo era a corda mesmo, e a corda não estava indo até o chão. Então você descia, não sei se você conhece Caicó, a região. Sim. Então você chegava numa parte, a gente estava em pedra e descia se agarrando, e quando chegava lá, pegamos uma bicicleta. Pegar uma bicicleta era aproximadamente umas 8 da manhã, 8, 9 da manhã, o cara tinha deixado a bicicleta no sol. Então, 8 ou 9 da manhã, o sol que tinha dado nas garrafas, que estavam na bicicleta, nas caramanholas, a garrafa já estava quente. Quando chegou o final de tarde, perto da casa do seu Petronilo, acho que 80% das equipes tinham desistido. E o nosso navegador estava mal pra caramba. Aí nós chegamos na casa desse camarada e ele precisava comer alguma coisa. E o cara quase que não tinha comida. O cara tinha uma sopa. Ele pegou a sopa que estava para a família, para os filhos dele, e dividiu para levantar a moral do nosso navegador. E foi lá no galinheiro, pegou, acho que uns 2 ovos que tinha, foi e deu pro cara. Eu digo, meu Deus, peraí, cara. Esse cara quase não tem o que comer. E está indo tirar do dele, da família dele, para dar para um cara que está praticando um esporte. Que eu posso chamar uma ambulância e a ambulância vem aqui buscar esse cara, mas ele está fazendo o prazer de ajudar. Então, são coisas que você... Se não fosse o esporte, eu não teria conhecido isso. Apesar de por outros motivos, conhecer a dignidade e o valor das pessoas, principalmente daqueles mais carentes. Sim. Como eles dividem as coisas, tudo, principalmente a turma do nosso sertão, do nosso seridó. Mas esse exemplo foi fantástico. Perfeito. Show. Você gosta de ler ou assistir filmes, Cecílio? Cara, eu gosto muito de leitura. Pronto. Então, gostaria que eu sempre no final aqui eu faça essa pergunta de recomendação. Algum livro que você gostou aí, não necessariamente de esporte, mas algum livro que você leu e você acha interessante recomendar para quem está... Veja bem, é um misto, tá? Porque eu sou economista de formação, apaixonado por história, então eu tenho toda aquela literatura de livros que fazem a cabeça da turma aí de faculdade, de literatura da América do Sul, Vez Aberta da América Latina, Léo Rubin, Uma História da Riqueza do Homem, Riqueza das Nações de Adam Smith, e toda essa história toda. Sim. E tem aquela literatura... por exemplo, tem uma literatura voltada para a área geopolítica, que é O Espião e o Traidor, que é a história de um espião do M16, porque como eu sou da área mexo um pouco com a área de segurança, Sim. Então eu tenho que entender um pouco disso. E livros que contam histórias... tem um livro que eu indico a todo mundo, só que tem que gostar, porque cada livro tem aproximadamente 900 páginas, que é a trilogia O Século, do Ken Follett. Bom. A trilogia O Século do Ken Follett é muito interessante. Quem puder leia, porque conta a história, as transformações que aconteceram do mundo aproximadamente desde a Primeira Guerra Mundial até a queda do Muro de Berlim. Então é uma história muito interessante. Eu gosto muito dos livros do Ken Follett. Tem as histórias de como tem O Buraco da Agulha, também muito bom. Tem um cara que tinha como hábito um outro livro que é o cara que tem como hábito a missão de construir catedrais. Então, na época da Idade Média, esse cara fazia isso. Então, tem muito livro bom, mas o que eu recordo agora, para não ficar em livros de economia, vamos indicar a trilogia O Século, do Ken Follett, que é muito boa. Perfeito. E O Espião e o Traidor. Anotado. Quem está assistindo anotou. Gostou, Cecílio, do bate-papo? Gostei. E se fala em referência, eu também não posso deixar de falar nisso, né? Vale. Eu tenho uma referência, um cara que foi uma história de vida para mim, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, é o nosso Dom Helder Câmara. Quem quiser ler livros que enaltecem o espírito da pessoa, leia o Dom Helder. Perfeito. Tá deixado o recado. Ok? Obrigado pela participação, espero que tenha gostado. Quer mandar um abraço aí para a família, para a mulher? O abraço para a família é constante, né? Porque é em torno dela que... Para deixar registrado. Tem que deixar registrado. E vamos esperar, né? Quem sabe a história as surpresas estão aí, né? Vamos ver como vai ser a próxima prova. Eu costumo dizer o seguinte, quando eu fizer o Ironman com o Neto, aí pode
pode dizer, aqui está um homem feliz, Pronto. mais feliz. Pronto, aí você vai voltar aqui para contar pra gente. E isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do episódio aqui, grandes histórias desse Iron Man. O Cecílio contou aí pra a gente aprender, né? Afinal, essa segunda temporada é pra isso, das histórias pra gente aprender. Esse é o final de mais um episódio do Bora G Podcast. Se você tá... O homem tá levando aqui a medalha tudo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal, deixa seu like para o canal estar crescendo cada vez mais. E o link dos parceiros aqui do Bora G tá aqui na descrição aqui embaixo, beleza? Esse foi mais um episódio do Bora G Podcast. Valeu!